Xuxa. Alô, cheguei. Boa tarde para você, boa tarde, Eduardo. A galera carioca está ansiosa para ver hoje, 15 para as 4, o Bayern de Munique recebeu o Barcelona. O Bayern perdeu de 3-0 lá no Camp Nou e hoje tem que reverter. Ganhar por diferença lá de 3 gols ou por diferença de 4 gols para poder passar para outra fase e chegar à Liga dos Campeões. Agora você vê, sabe quem é que é titular na lateral direita do Barcelona? Do timaço do Barcelona? Daniel Alves. Na lista do Dunga, ele não é nem na primeira lista, nem nesta lista de suplentes que saiu ontem. Por isso, o Dunga, Daniel Alves, merece ser titular da seleção. Dá uma olhada nele logo mais. O destaque dele, cartão vermelho, eu ia anunciar o Gerson. Gerson continuou com um gogó ruim, galera. Cartão vermelho do Gilson Ricardo. Garotinho, o Gerson está disputando com o Eduardo para ver quem fala primeiro, né, Eduardo? Boa sorte aí, querido. Cartão vermelho para essa história do Palmeiras. Você imagina o seguinte, se constrói um estádio lindo, o Palmeiras construiu um estádio lindo. As pessoas, na rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, dizem até que o do Palmeiras é mais bonito que o do Corinthians. Eu não sei porque eu não conheço o nome dos dois. É fechadinho, inclusive. É muito bonito. E agora o Palmeiras vai ter que cobrir o nome do estádio, quando tiver jogos, com televisão mostrando, aqueles negócios, Campeonato Brasileiro, vai ter que cobrir o Allianz Parque. Não pode mais mostrar. Agora a camisa de jogador não tem que cobrir? Ah, pois é. Aí o clube gasta um dinheiro para ter um estádio lindo, eu repito aqui, pelo menos pelo que a gente vê na TV, muito bonito. Aí amanhã o Flamengo quer fazer um estádio. Já vai ter problema aí, se botar o patrocinador, tem que pensar bem o que vai colocar. Isso é um absurdo. Lá fora, na Europa, mostra o estádio com nome, sem nome, e tá tudo certo. Aqui tem esse negócio. Vai entender uma história dessa? Olha aqui, profissionalismo é isso, é o marketing esportivo. Para isso, o futebol tem já batendo da bola, quando vai dar a saída, a câmera mostra a bola, pô. É verdade. O Vasco entra em campo amanhã pela Copa do Brasil contra o Cuiabá. E tem novidades. Você vai saber agora. O Vasco entra em campo pela Copa do Brasil amanhã contra o Cuiabá com força quase máxima. Dagoberto será o único poupado pelo técnico Doriva. O atacante não fez pré-temporada e ainda não está com a forma física ideal, além de ter ficado parado durante 3 semanas no Campeonato Carioca com um problema ósseo. Bernardo, Marcinho e John Clay devem lutar pela vaga. O objetivo é eliminar o jogo de volta e evitar surpresas do rival, campeão da Copa Verde e do Campeonato Mato-Grossense. Madison, lesionado durante o estadual, afirmou que quer entrar em campo. O time embarca hoje à tarde para Cuiabá e joga nesta quarta às 10 horas da noite na Arena Pantanal. Olha aqui, galera, acontece o seguinte, o Rodrigo, zagueiro, e o Guinhaçu também viajaram. O Dagoberto não viajou. Mas acontece que não duvido se o Doriva, de repente, não colocar em ação o Rodrigo e o Guinhaçu, poupando os jogadores mais veteranos, mais experientes, até porque o Vasco está numa parada aí no Campeonato Brasileiro e empatou em casa no primeiro jogo. E domingo joga às 11 da manhã contra o Figueirense, e o jogo é lá em Floripa, e é um jogo enjoado, hein, Jussão? É, lá no Orlando Scarpelli, né, garotinho, que a gente conhece bem a pressão que é aquilo lá. E um detalhe, o Figueirense tomou de 4 do Sport lá em Recife, perdeu de 4-1, então tá mordido. Vai pegar o Vasco que empatou em casa com o Goiás. E o Vasco joga contra o Cuiabá, que tá todo motivado, que é o campeão da Copa Verde. Empatou com o Operário, 1-1. Ganhou lá, tá o número 10 lá, o cara meteu gol, eu tava inspirado, só deu ele fazendo gol, o cara fazia gol toda hora. É um jogo para estádio lotado. Agora, o Dagoberto um dia joga, um dia não joga. Hoje eu tô com dor, hoje eu tô legal. Hoje eu tô com dor, hoje eu tô legal. Mas olha aqui, ele pelo menos já entrou em campo. E o Armeiro do Flamengo? Armeiro que tá não com entrou dor. ainda. Armeiro tá com dor. Agora o Vasco tem uma preocupação. Martin Silva está convocado para a seleção uruguaia para a Copa América. E um desfalque do Martin Silva, o Vasco não tem um goleiro à altura dele. O Botafogo, por exemplo, quando teve o Gerson na seleção, entrou o Renan e deu conta do recado. A gente torce para que o Vasco dê certo com o goleiro reserva. Mas a realidade é a seguinte, o Martin Silva está muito acima daqueles que são seus reservas, não acha não, Gil? O Jordi, que é o goleiro reserva, que é um garoto que foi revelado na base do Vasco, que às vezes entrou inexperiente. bem. Mas o Martin Silva goleiraço. Agora, já que a Copa América vem aí, o Campeonato Brasileiro continua, hein? Não vai parar, não. Não vai, não. Vai ter Copa América, Brasil jogando e o Campeonato Brasileiro seguindo. É igual o Fluminense, foi desfalcado aí do time todo para a seleção do homem lá.
convoca Kennedy, e aí como é que faz? O campeonato continua. E quando chegar no final, quem paga a conta? Cai para a Série B, quem paga a conta? É o técnico do clube, que aí que cai. Dança. Que dança. Agora, o Diguinho e o Júlio César, que foram os reforços mais recentes, ainda não tem condição de jogo. Por isso o Vasco ainda não está lançando os dois. Se já tivesse condição de jogo, era um jogo esse contra o Cuiabá para botar os dois, não é não? Coloca lá o Diguinho, coloca para ver o Júlio César. O Júlio César é bom lateral, Zé Carlos. Ele saiu lá no Botafogo. Para você que não se lembra, ele era o lateral esquerdo. Foi do Fluminense, foi do Botafogo, né? Entrou naquela confusão lá, né, garotinho? Aquelas expulsões lá. Sheik lá, aquela briga lá com a diretoria, que foi todo mundo embora. Sheik, o Edilson, que agora está no Corinthians, aí foi embora. E esse Júlio César foi embora, que é bom jogador, diga-se de passagem. De repente encaixa no Vasco aí, não sei. O Campeonato Brasileiro tem que ter elenco. Se não tiver elenco, companheiro, é chinelada. O Flamengo está comemorando a recuperação, e está demorada, de importantes jogadores do elenco para o brasileiro. Roda o VT para você. Após perder peças importantes no estadual por conta de lesões, o Flamengo pode ter reforços do próprio elenco para o Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo Armeiro, que ainda não estreou pelo clube, o atacante Paulinho e o zagueiro Samir mostraram boa evolução nos treinos em Atibaia e vivem a expectativa de serem relacionados para a partida contra o Sport, no próximo domingo às 16h no Maracanã. E por falar em Armeiro, o jogador foi pré-convocado pelo técnico da seleção colombiana para a disputa da Copa América. A Colômbia está no grupo C e será um dos adversários da seleção brasileira na competição. A gente tem que lembrar o seguinte, no ano passado, no campeonato do ano passado, aí por volta da 11ª, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo já estava naquele sufoco. Vai entrar ou vai sair da zona da confusão? Vai entrar ou vai sair? E o Flamengo hoje reconhece os erros, o Vanderlei reconhece. É na defesa, é no meio-campo, é no ataque. Mas eu acho que aquele homem de ligação, aquele camisa 10 que não foi o Carlos Eduardo, que não foi o Lucas Mugni, que não foi, quem mais? O Canteiros. Ele vai pintar falando, ou não vai? Vai falando que você vai acabar. Tem um montão deles aí. Então, aí tem o Arthur Maia, ele não bota o Arthur Maia para jogar. O Arthur Maia está sempre na reserva. Bota o cara para pegar ritmo, para ver se vai. Agora, o negócio de evolução, quem é bom de evolução é uma beija-flor. Ganhou o carnaval porque foi bem, a evolução tirou 10 em tudo. Então, contrata o meu querido Laíla, lá da Ilha do Governador, Laíla, está lá na beija-flor. Que evolução aí arrebenta. Esse negócio de evolução é carnaval, escola de samba. Esse Armeiro chegou, não jogou, tá só com problema. Só para se tratar, foi para se tratar. Vai para a Copa América agora, para a seleção da Colômbia, também não vai ficar no Flamengo. Para que trouxe um maluco desse, hein? Agora o Samir e o Paulinho e o Nixon já estavam lá no departamento médico há muito tempo. A gente tem que ver, por exemplo, o que está acontecendo. Eu me lembro que o Flamengo sempre teve um dos mais primorosos departamentos médicos do Brasil, comandado pelo Dr. José Luiz Runco. E hoje a gente não tem explicação sobre o Samir, Paulinho e o Nixon. O Armeiro já chegou baleado, já veio do SUS. Já chegou, já chegou com a carteirinha vencida. Agora o Nixon, ele operou os 2 joelhos, ele nasceu com uma deficiência, aí o Dr. Runco até que descobriu isso, fez uma cirurgia nos 2 joelhos, o Nixon, que é bom jogador. Agora o Paulinho entrou, aí também teve cirurgia, não conseguiu embalar. Agora o Samir está quanto tempo no debate? Ô Samir, e aí Samir? Ô meu querido, vamos brigar pela vaga, meu irmão. A galera que está preocupada e procurando pelo Gerson, o Gerson está sem voz, inteiramente sem voz. Foi o gol do Vinícius, como o Eduardo ficou aí. Aí foi para o chinelinho. Então está se recuperando, Dona Maria Helena. Está cuidando dele lá, com carinho, dando xaropinho. E a gente sabe que o Gerson vai recuperar já já. Tem uma onda danada aí de gripe, atacando voz. Não é verdade? Eu, inclusive, estava aconselhando agora o Eduardo. Pela experiência que a gente tem, se você em casa está me ouvindo... em ação, doutor Araújo. Mas é verdade, é inócuo, é pingar soro fisiológico pelo nariz para lavar a congestão que está determinando, inclusive, a rouquidão. Porque outono tem sempre isso, outono, inverno. É a poluição do ar. Inverno, para quem usa a voz, é complicado. Ainda falando do Flamengo, você acha que o Flamengo vai lutar pelo G4,
pelo título eu não vou sonhar tão alto não. Ou vai lutar ali pela meiuca, ou vai ficar lutando no final para fugir daquele rebaixamento. A zona da confusão, Gilson. Pô, que bacana, hein, Que rapaz? pergunta, hein? Não, pergunta boa, porque eu lembro do Flamengo... O Vanderlei não gosta que pergunte isso, não. Ele fica chateado, ele fica invocado. É. Mas eu lembro do Flamengo lutando para ser campeão do mundo, para disputar título mundial, se preparar, ser campeão brasileiro, aí para Libertadores, ganhar a Libertadores e disputar o título. Foi até campeão do mundo uma vez, vocês lembram disso? Ah, mas era o Liverpool era o time da época, o time da moda, pô. Agora, hoje o Flamengo tá brigando por causa de negócio de... estamos chegando na confusão. O Flamengo é para ficar brigando por causa de negócio de confusão? É para ficar brigando pela liderança do campeonato, pelo amor de Deus, né? Eu quero levantar uma bola aí. O Marcelo Cirino, quando chegou, Cirino. todo mundo disse, o Vanderlei escalou ele como centroavante. O Vanderlei, não, ele não é centroavante. Nas coletivas, o Vanderlei ficava irritadíssimo quando alguém perguntava, e o Marcelo Cirino flutuava. Não marcou um gol em nenhum clássico do Campeonato Carioca. E no Campeonato Brasileiro, a gente torce para ele acertar. Foi decepção, sim, até agora, o camisa 7. Em clássico ele não fez nenhum gol. Nos clássicos, nenhum do Campeonato Carioca, ele não conseguiu nenhum gol. Fez gols aí e tal, mas no Campeonato Carioca em clássico não fez. E no Campeonato Brasileiro, foi o primeiro jogo do Flamengo. Tá começando agora. Mas começa agora. Aí já perdeu pro São Paulo. Aí domingo já tem que ganhar do Sport, que é em casa não pode perder. Tem esse negócio de em casa não pode perder. Tem que ganhar em casa e ganhar fora. Porque depois no final, na hora de somar os pontos, se não bater bonitinho lá, querido... Foi assim que o Botafogo se deu bem, já ganhando lá em Belém do Pará. Já ganhou lá. Aí vai pegar o CRB daqui. Sábado. Então, pela Série B do Brasileiro, a partida vai ser em 4h30. Estádio Newton Santos, 4h30 da tarde do sábado. Outro horário novo, 4h30. E outra coisa, o Newton Santos completaria 90 anos no próximo sábado. Aí está preparando uma baita festa e ele merece, grande ídolo, que o Valdir Amaral intitulou a Enciclopédia do Futebol. Veja só o que é que está sendo preparado para ele. O Botafogo entra em campo sábado, no primeiro jogo no Engenhão pela Série B, mas a data tem um significado especial. No dia em que Newton Santos completaria 90 anos de idade, o clube prepara uma homenagem ao ídolo. A diretoria espera aproximadamente 25 mil torcedores no estádio para a partida que contará com familiares do ex-jogador falecido em 2013. A partir de amanhã, os botafoguenses já podem garantir o ingresso. Os preços variam de R$ 40 a R$ 60, com meia entrada para estudantes. O Botafogo estreou com vitória na Série B no último dia 9 de maio contra o Paysandu. Veja a realidade de hoje. Quando se fala num grande público, se fala em 25 mil torcedores. Quando a gente ficava lá embaixo no gramado, era o quê? 120, 160, 110, 150, dependendo do jogo. Agora, nesse jogo aí, por exemplo, a torcida do Botafogo tem que ir, tem que apoiar o time. O time está lutando para subir para a Série A. O presidente que assumiu o Botafogo, coitado, Carlos Eduardo Pereira, que é uma doce figura, um cara super educado, está batalhando pra caramba para levantar o Botafogo. Agora a torcida também tem que jogar, tem que ajudar. E se o cara estiver jogando mal, não adianta ficar vaiando, reclamando, fazendo aquela pressão, que o torcedor do Botafogo adora isso, dá pressão. Tem que dar pressão pro time ganhar, tem que torcer, vamos lá torcer. É isso. O Botafogo está lutando para renovar o contrato do lateral direito Gilberto, que tem sido um dos grandes destaques do time dele. Tem mantido uma regularidade. Você vê quando o jogador é bom, quando entra um jogo, segundo jogo, terceiro jogo, ele mantém uma boa atuação. E ele jogou muito bem pelo Internacional em Porto Alegre, ele foi emprestado ao Internacional, ele mandou bem lá pra caramba, Zé Carlos. Eu acho que tem que botar ele para jogar mesmo, ele está indo bem, é o titular hoje da lateral direita, joga bem, vamos para frente. Botafogo precisa ganhar e a galera tem que apoiar. E antes o Lucas, inclusive, era um baita jogador que está no Palmeiras, e jogando bem pra caramba. E o próprio Edilson, que está no Corinthians, que Edilson é aquele que saiu naquela confusão. Está no Corinthians, é reserva do Fagner, que foi do Vasco. Olha aqui, o Fluminense faz novo registro e espera contar com Magno Alves e Antônio Carlos no jogo contra o Atlético Mineiro, que vai ser lá em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Sabe por que o novo registro, Gilson? Porque o presidente Peter Sinsen foi suspenso por 15 dias. Pegou 15 dias. Cara, as declarações dele... Você lembra quando o Eurico Miranda falou que estava tudo armado para o Flamengo ganhar o título? Não teve punição. Por quê? É amigo. É amigo. Aí o tribunal vai, pune o presidente do Fluminense
Não tem nada contra o Eurico, não. Acho que ele falou, mandou ver e ganhou no grito. Ganhou no grito. E o campeonato, Zé Carlos, eu falo sempre isso, o campeonato carioca deu uma motivada por causa do Eurico. Se não fosse o Eurico, ia ser mais... O Eurico chegou e deu aquela sacudida. É o jeitão dele. E o Magno Alves vai ser titular no jogo com o Fred, ao lado dele, contra o Atlético Mineiro. E a grande oportunidade, inclusive, nos treinos, rapaz, tá todo mundo impressionado com o Magno Alves, o fôlego que ele tem. 39, mas cheio de gás. O tempo todo. 39 anos de idade. Parece o nosso Zé aqui da Câmara, que tem uma disposição incrível. Magno vai pra dentro, é com ele mesmo, tá sempre no pique. É verdade. E vai jogar agora porque o Kennedy foi pra seleção. É verdade. Então vai ser Fred e Magno Alves. E o Kennedy não demora muito. Por que o Fluminense não bronqueia? O Kennedy foi pra seleção. Foi. Mas sabe o que é? É uma vitrine. O Kennedy tá praticamente vendido pro Chelsea. Vendido lá, que já encaixou lá no Chelsea. Eles falam 8 milhões de euros. Até o final do ano ele é do Fluminense. É verdade. E vai para lá, é uma vitrine. A seleção sub-20 é uma vitrine. E quando dançou lá o Alexandre Galo, é porque fez beicinho lá com o Gerson. O Alexandre Galo perdeu o cargo porque ele já não era da preferência do Dunga e do Gilmar Rinaldi. Mas eu achei uma covardia com ele. Tinha que ter tirado ele logo. Mas primeiro tiraram a comissão técnica, para ver se ele saía. Tira todo mundo, pô. Ele não saiu, aí agora que foram em cima da hora... Pra ver se ele falou, já que vocês tiraram minha comissão dela, eu também tô fora. Só que ele não ficou fora, ele falou, não, vou continuar aqui no puleiro. O salário tá bom. Lá, o salário tá bom. Aí foram lá, deram uma pipocada no Galo. Acontece o seguinte, aí é covardia. Por que não chegou na hora, como disse o Gilson? Olha aqui, você não serve mais. Não deu certo, tchau. Pronto. A presidência da CBF é que segurou. Eu sei porque eu tive informação lá de dentro da CBF de que o Dunga e o Gilmar já não queriam o Alexandre Galo mais. E ele continuou. E o resultado dele, o trabalho dele, o resultado foi o pior possível. E além... O Brasil ficou em 4º lugar com ele lá. A seleção foi muito mal, perdeu para todo mundo. Ganhou do Peru, que o Peru estava lá, time muquirana daquele, seleção ruim. Aí ganhou, ficou em 4º lugar, não pode. Um trabalho de base. Estão aí falando tanto em base. E a gente não consegue embalar na base. E o que a gente vê nos clubes mesmo. Você vê hoje, na base, qual é a grande atração? Não é? A Copa São Paulo de Juniores. Vai na base, busca lá não sei quem, para tirar um jogador da base é uma dificuldade. Um rápido intervalo, na volta a gente continua falando. Vamos falar de seleção também, não sai daí não. Taubaté não vai falar hoje não, Taubaté? Hoje não. Qual é o recado final, Gilson? Domingo tem Flamengo Esporte no Maracanã e vem, sabe quem? Hernani Brocador. Amanhã tem mais. Depois da Isabelle Benito, SBT Esporte Rio. Boa tarde para você.